Se tem uma coisa que tem ficado claro para mim e para muitos aqui nesse canal, é que a Terra não tem essa idade toda que a ciência diz que ela tem. É claro que é fato que existe um consenso muito grande entre os cientistas, mas há também sempre aqueles que discordam dos métodos, inclusive, que usam para identificar a tal idade. Alguns achados, meus irmãos, nos últimos tempos, principalmente de 10 anos para cá, tem sido motivo, inclusive, para que pessoas comecem a se levantar e dizerem que, olha, quem está impedindo que novas teorias sejam criadas? O que é que está acontecendo? A ciência se vendeu? Porque não é de hoje que estamos encontrando vários artefatos, coisas estranhas, que desmentiriam, ou pelo menos mudariam a forma que se pensa sobre o planeta, sobre a humanidade, sobre a nossa própria história. Eu sou o Davi, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural, aqui você é sempre muito bem-vindo. E é o seguinte, a dica do nosso querido irmão estreante, Mário Cossis, é uma dessas excelentes dicas, né? Já estreia com chave de ouro, que mostra que nós não sabemos de nada na verdade. Olha só essa matéria do Olhar Digital. Objeto estranho de 3.000 anos é desenterrado na Sibéria. O objeto provavelmente pertencia a um cocheiro e era usado na cintura para permitir que eles conduzissem a carruagem com as mãos livres. Essa matéria é recente, de 21/7/2023. E é engraçado isso aí, porque segundo a nossa história, nem carruagem deveriam existir. Imagina um cocheiro. Pois é, meus irmãos. Olha o que eu estou dizendo para vocês, a Terra não tem a cidade toda. Esses tais dragões, como nós já mostramos aqui, né? Cultura sem ligação nenhuma, sem contato nenhum, que só iria existir esse contato muitos séculos depois, cultuaram o mesmo mito, o tal do dragão. E os relatos, principalmente no Velho Mundo, são milhares. Cavaleiros foram honrados por destruir essas criaturas, tem nome de cidades e lugares, né, marcados por esse tal feito. O próprio Alexandre o Grande descreveu que quando chegou naquelas terras, enfrentou o dragão também que voava, e a descrição que ele dá parece muito com um pterodátilo, mas os historiadores pegam essa parte da própria história e consideram arrogantemente ficção. Mas para nós que observamos esses próprios achados, matéria após matéria, fica parecendo mesmo aqui esses tais dinossauros, que é um nome novo, na verdade se trata dos tais dragões, considerados assim na antiguidade. E o ponto que não pode aparecer, a verdade que jamais pode aparecer, é que se isso é verdade, a Terra não tem essa idade toda. Os próprios livros de história precisariam mudar. E vocês acham que eles querem isso, meus irmãos? Os continentes gelados, como a Sibéria, como a Antártida, o Polo Sul, eles guardam segredos da humanidade. As respostas que a gente procura agora podem estar lá. E esse é o verdadeiro motivo de nós não podermos chegar perto desses lugares. Quanto mais remoto, mais segredos são guardados. Vamos continuar aqui com a matéria. Um grupo de arqueólogos encontrou na Sibéria um esqueleto com cerca de 3.000 anos, possuindo um objeto na cintura que indica que o cadáver era um cocheiro. O objeto, feito de metal, acabou revelando que naquela época já existiam carruagens puxadas por cavalos na região. O objeto foi desenterrado junto com os restos mortais e consiste em um gancho que prendia a cintura do condutor a rédeas da carruagem, permitindo que ele deixasse suas mãos livres. Ele ficou em torno do cadáver durante todo esse tempo, tendo ficado intacto desde o sepultamento no final da Idade do Bronze. A descoberta foi feita na vila de Kamista, durante a expedição de Anzisk, na Cacácia, na Sibéria, local onde os arqueólogos russos já passaram vários anos trabalhando em escavações. Os trabalhos foram realizados antes das obras de expansão de uma ferrovia, com outros túmulos também sendo encontrados na região. Esse objeto já havia sido desenterrado outras vezes na China e na Mongólia, e até mesmo na Sibéria, mas o propósito deles ainda não era compreendido, tendo sido classificados como item de propósito desconhecido. Foi só recentemente, quando sepulturas de cocheiros, junto com o resto de carruagens e cavalos que datam da Idade do Bronze, foram encontradas na China, que foi descoberto do que se tratava. Até então, nenhuma carruagem foi encontrada na Sibéria. Os pesquisadores acreditam que os sepultamentos aconteceram durante 4 séculos na região e que eles demonstram 3 estágios que aconteceram no final da Idade do Bronze, por volta do século XI a.C., tendo abrangido as transições de Karalk para a cultura Lugava, a Lugava como um intermediário a qual o gancho pertence, o estágio Bainov inicial da cultura Taga. Aqui encerra a matéria, o ponto crucial eles não tocam, né?
E a verdade que fica para você, meu irmão, que acompanha nosso conteúdo regularmente e que viu isso e testemunhou em outros vídeos que a gente produziu, é que a Terra está expondo os seus segredos. Isso mostra para nós cristãos que estamos de fato num período descrito como o início das dores. Então muita coisa precisa ser revelada, como está escrito, nada em oculto que não venha a ser revelado. Então muita coisa vai aparecer, está aparecendo, e que desmente várias mentiras seculares que estão aí. É claro que eles jamais vão mudar os livros de história por qualquer coisa que se ache, inclusive se essa coisa for achada e for muito estrambólica, ela vai desaparecer. Só que o que eu e você estamos comprovando é que a Terra nem tem esse tempo todo que se diz que tem, e nem nossos antepassados eram tão ignorantes como se diz que eram. Talvez tenha até uma tecnologia aí que foi perdida. Eu cito aqui mais uma vez o caso das pirâmides. Até hoje é um enigma como eles iluminavam as câmaras mais profundas dali. Não é possível fogo, porque é um lugar abafado, não teria como não poluir o lugar com a fumaça, além de esquentar muito e não ter o oxigênio suficiente para isso. E nem daria para reproduzir a luz com espelhos, um refletindo do outro, porque naquela época já tinha, mas era de péssima qualidade. Então esse é um dos enigmas, além da própria construção dessas pirâmides, que tem pedras ali, principalmente na câmara do faraó, que são tão precisos os cortes, que teria que ser feito hoje em dia, agora, no nosso tempo, a laser. Né? Então que tipo de material foi usado? Que tipo de criatura existia naquela época? Poderia ser os Nephilims, por exemplo, né? Gigantes, extremamente fortes, que colocaram aquelas pedras ali. Tem várias estruturas, como a Stonehenge também, né? Que a gente pode imaginar algo desse tipo. As pedras são muito pesadas, como elas foram colocadas ali e numa ordem tão perfeita, né? Alinhada com o universo, com coisas do universo, com fases do nosso planeta, inclusive a posição das pirâmides também não foram feitas por acaso, tem esse alinhamento com os planetas. Então a pergunta é: que tecnologia, que conhecimento foi esse que foi perdido? Será algum tipo de magia também? Porque se tem uma coisa que esses antigos falavam, era dessas magias. Na própria Bíblia Sagrada, quando Deus, através de Moisés, faz os milagres para Faraó, você vê que ele chama também os bruxos, os magos que estavam ali com ele, e eles conseguem reproduzir vários dos fenômenos que o próprio Deus estava fazendo ali diante deles. Então quer dizer, existia uma tecnologia, um tipo de dom que essas pessoas tinham, né? E que era grandioso também, era poderoso. Então você vê na Bíblia, né, o próprio Moisés tendo que com seu fenômeno confrontar os fenômenos criados por aqueles magos, né? Teve a cobra que eles também criaram, só que a cobra que Moisés criou devorou a dos magos que estavam ali. Embora eles tenham feito, né, esses magos tenham feito esses fenômenos em menor escala, o fato é que eles também conseguiram reproduzir. Então são coisas como essas, meus irmãos, que quando a gente para, né, para refletir sem arrogância, só absorvendo os fatos, sem ter bandeira nenhuma, só realmente tentando entender a nossa história. Eu repito, o que está sendo encontrado, a história que nós temos acesso, as omissões e restrições de lugares que nós não podemos nem sequer chegar perto, para mim me mostra que tem muita coisa escondida por aí. E esse achado para mim é mais um, né? É engraçado também que fazer um enterro ali na Sibéria, será que tinha menos gelos em tempos passados, não tão distantes de nós como agora? E se tinha de fato menos gelo, a temperatura do planeta fosse mais alta, estaria mesmo agora o planeta superaquecendo? Então veja, meus irmãos, são pequenas perguntas que, se as autoridades param para responder, você vai ver que eles vão ficar em saia justa. E eles ficando em saia justa, fica difícil de que o mundo, o cidadão do mundo, continue calado vendo várias coisas que são, no mínimo, autoritárias, sendo criadas agora, né? Coisas que vão mudar simplesmente porque a narrativa é essa. Então veja, um simples achado, ele acaba arrancando uma máscara e você vê que a coisa é muito pior do que se imaginava. E é por isso mesmo que esse tipo de conteúdo precisa, né, ser hoje excluído, ficar de lado, ter menos acesso, por conta que as pessoas que têm acesso a esse tipo de informação ainda, logo não terão. Elas param de ser repetidoras de notícias para ser questionadoras. E nenhum sistema quer isso. Então, meus irmãos, fica a pergunta: o que é que você acha que é mais esse achado? Você acha que isso pode mudar alguma coisa ou é só mais uma coincidência, nada demais? Deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. E lembre-se, meus irmãos, que não é um simples capricho seu ou meu, isso ajuda no canal, né?
embora seja eu que produza, você vê que é com a ajuda dos próprios inscritos mandando dica, vocês que assistem, né? É todo um conjunto que faz com que o canal continue de pé. Então quando a pessoa assiste, esquece o like, deixa de comentar, tudo isso prejudica e impede que novos vídeos, principalmente do tipo que ele esqueceu de fazer isso, sejam criados, porque a gente vai tentando fazer o que obviamente interessa mais ao público. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça, não deixe de dar o like, tá certo, meus irmãos? Comenta, tudo isso ajuda hoje, ajuda muito. Quem puder e quiser se tornar membro também é uma ajuda muito bem-vinda. Não tem qualquer benefício, você vai fazer de coração mesmo, né? E é isso, meus irmãos. A gente vai encerrando por aqui, a gente faz o melhor que pode. Fiquem com Deus. A gente volta com 2 vídeos todos os dias, um às 7h30, outro às 5h45 da tarde. Um abraço e fui!